Olá, nós estamos numa série de estudos do Credo Apostólico e nós estamos hoje no estudo de número 2, que trata do tema Creio, logo confesso. Antes de mais nada, eu peço que você faça a sua inscrição, se você não é inscrito neste canal, e ative o sininho para que você possa ser avisado de futuras publicações. Nós vimos no estudo anterior o significado do Credo Apostólico, que afirma princípios da Palavra de Deus e está estruturado na crença da Trindade. O Pai como Criador de todas as coisas, o Filho como Redentor de nossas almas e o Espírito Santo, o Santificador. Parafraseando o filósofo e matemático francês René Descartes, ele disse: penso, logo existo. Nós vamos tratar hoje do estudo número 2, creio, logo confesso. Hoje nós vamos focar na expressão creio, que é usada com a Trindade. Creio em Deus Pai, creio no Filho, creio no Espírito Santo. O que significa essa expressão creio? Creio é uma postura ativa, eu creio. E se eu creio, logo eu confesso, como diz a expressão do credo no latim, credo ergo confiteor. A ideia, se eu creio, por consequência, logo eu vou confessar. Note que a origem do credo, ela está na natureza do crente segundo os evangelhos. E quem é esse crente? É aquele que segue a Jesus Cristo como seu discípulo e assume o compromisso público de que está arrependido e agora dos seus pecados e agora crê no Senhor Jesus como seu único e suficiente Salvador. Em 1 Coríntios 12, verso 3, o apóstolo Paulo diz: por isso quero que entendam que ninguém fala pelo Espírito de Deus, afirma anátema Jesus. Anátema quer dizer amaldiçoado. Então a pessoa ela pode falar anátema, mas certamente ela não fala pelo Espírito de Deus, afirma Paulo. Por outro lado, diz Paulo, ninguém pode dizer Senhor Jesus senão pelo Espírito Santo. Naturalmente, quem fala anátema é do diabo, não é de Deus. E nós podemos crer que quem é convertido vai dizer Senhor Jesus, não é? Senhor Jesus vai afirmar a sua fé no Senhor Jesus. Ora, a confissão de fé e o batismo com água inauguram o início da vida cristã. Aqui em Mateus 10, nos versos 32 e 33, Jesus então diz: todo aquele que me confessar diante dos outros, eu também o confessarei diante de meu Pai que está nos céus. Mas aquele que me negar diante das pessoas, eu também o negarei diante de meu Pai que está nos céus. Em Marcos capítulo 16, verso 16, Jesus, já depois de ressurreto, ele disse então aos seus discípulos: quem crer e for batizado será salvo, quem porém não crer será condenado. Então não existe essa história de alguém que é mais ou menos crente, né? Ele é mais ou menos religioso, ele é mais ou menos crente. Para Jesus, ou a pessoa crê ou ela não crê. Ou ela confessa Senhor Jesus, como Paulo diz, ou ela então não foi tocada pelo Espírito Santo, porque isso aí é básico no início da carreira cristã. Em Filipenses capítulo 2, onde Paulo faz uma bela explanação sobre tanto a soberania de Cristo, tanto na sua humilhação como na sua exaltação, Paulo diz: tenham entre vocês o mesmo modo de pensar de Cristo Jesus.
que mesmo existindo na forma de Deus, não considerou ser igual a Deus algo que deveria ser retido a qualquer custo. Pelo contrário, ele se esvaziou, assumindo a forma de servo, tornando-se semelhante aos seres humanos e reconhecido em figura humana. Ele se humilhou, tornando-se obediente até a morte e morte de cruz. Por isso também Deus o exaltou sobremaneira e lhe deu o nome que está acima de todo nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho nos céus, na terra e debaixo da terra. E olha o que Paulo diz aqui: e toda língua confesse que Jesus é Senhor, para a glória de Deus Pai. Ora, essa crença em Cristo, que não era alguém que não fora transformado, mas alguém transformado pelo Espírito de Deus, exigia e exige uma resposta pessoal, uma resposta comunitária, pois o autor aos Hebreus ele diz que, de fato, sem fé é impossível agradar a Deus, porque é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que Ele existe e que recompensa os que o buscam. Hebreus capítulo 11, verso 6. Perceba que o credo passou assim a ter uma fórmula credal fixa, que nada mais, nada menos resumia como um resguardo da boa doutrina cristã diante das heresias que surgiam naqueles tempos. Então, os princípios essenciais da fé cristã foram ali colocados, e sempre com a sanção de concílios e de autoridades eclesiásticas. E ele possuía quatro funções. Primeiro, a função batismal, quando a confissão de fé era recitada pelo fiel na hora do batismo. Romanos 10, verso 9 e 10, Paulo disse: se com a boca você confessar a Jesus como Senhor, e em seu coração crer que Deus o ressuscitou dentre os mortos, você será salvo, porque com o coração se crê para a justiça e com a boca se confessa a respeito da salvação. Não só o caráter batismal, mas o caráter instrutivo. Quando o batismo ele servia como roteiro para a instrução catequética na doutrina cristã. E aí vem o terceiro aspecto, que vai sair do instrutivo para o doutrinário, pois diante das heresias o credo se tornou a chave para a interpretação correta da Bíblia. E, por fim, ele se tornou um ato de culto, a expressão litúrgica da igreja, e como uma expressão aqui de adoração e de afirmação de fé naquilo que nós cremos de fato. Eu creio sim no Deus Criador, eu creio sim em Jesus Cristo, o Redentor, eu creio no Espírito Santo, que é o santificador. Então esta crença diante de todas as heresias, agora bem tipificadas com cada uma das pessoas da Trindade que são ali colocadas, isso revelou a boa doutrina então da igreja. E por fim, a fé dos discípulos, ela é necessária para agradar a Deus, como diz o autor aos Hebreus, mas também confessar, como diz Paulo em Romanos, confessar com a boca e afirmar a nossa fé diante das pessoas, seja no batismo, seja numa ceia, seja em momentos de cultos. Os fiéis são chamados a afirmar a sua fé confessional periodicamente, para sempre lembrar o que Deus significa para eles e qual a sua identidade como cristãos. Por isso nós podemos afirmar: eu creio, logo confesso. Que Deus abençoe a sua vida, que Deus o guarde. Siga o terceiro estudo na próxima semana. Que Deus abençoe. Amém.